Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para dar sequência à nossa leitura bíblica em 100 dias. Você é nosso convidado para meditar aqui conosco no dia 47º da nossa leitura, hoje, dia 16 de agosto de 2024. E vamos seguir firmes, estamos aí já alcançando 50% da nossa leitura. Parabéns a você que chegou até aqui. Se está passando aqui pela primeira vez, aproveite para inscrever-se no canal, procurar aí nas playlists alguma versão da Bíblia que mais te agrada. Nós já temos algumas gravadas aí e eu tenho certeza que você será edificado, meditando diariamente na palavra de Deus. Amém? Querido Deus, obrigado pela oportunidade singular que o Senhor tem dado a nós de aprendermos mais através da leitura diária desta santa palavra. Fica conosco, amém. Atos capítulo 24 diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado chamado Tértulo para exporem ao governador sua causa contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou suas acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz e, com perspicácia, tem realizado reformas que muito nos beneficiam. Por todas essas coisas, nós lhe somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar seu tempo, por isso peço sua atenção apenas para um momento. Constatamos que este homem é um perturbador que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Quando o apreendemos, profanar estava tentando conhecida como Nazareno. Versículo 6. Quando aprendemos, estava tentando profanar o templo, nós queríamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas Lícias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, disse: sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos, portanto, apresento minha defesa de bom grado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais de 12 dias atrás para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho que eles chamam de seita. Adoro a Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança que estes homens, de que ele ressuscitará tanto os justos quanto os injustos. Por isso, procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar meu povo e apresentar ofertas. Meus acusadores me viram no templo depois que completei minha cerimônia de purificação. Não havia multidão nenhuma ao meu redor e nenhum tumulto, só estavam ali alguns judeus da Ásia, e são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor para me acusar. Se tem algo contra mim, pergunte a estes homens que aqui estão, de que crimes
O conselho dos líderes do povo me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei: estou sendo julgado diante dos senhores, porque creio na ressurreição dos mortos. Neste momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse: esperem até Lícias, o comandante do regimento, chegar. Então decidirei o caso de vocês. Ordenou que o oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo que ele precisava. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa Drusila. Que era judia, mandou chamar Paulo e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Jesus Cristo. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim, os dois passaram 2 anos e Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E por vez, Félix desejava obter a simpatia dos judeus. Manteve Paulo na prisão. Atos capítulo 25. 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia, para assumir novas responsabilidades no governo da província, partiu para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram com ele e lhes apresentaram as acusações contra Paulo. Pediram a Festo como favor que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia e que ele próprio voltaria para lá em breve. Alguns de vocês têm autoridade, voltem comigo, disse ele. Se Paulo tiver feito algo errado, vocês poderão apresentar suas acusações. 8 ou 10 dias depois, Festo voltou a Cesareia e, no dia seguinte, convocou o tribunal. Mandou que trouxesse Paulo. Quando Paulo chegou, os líderes judeus, vindo de Jerusalém, se juntaram a seu redor e fizeram várias acusações graves que não podiam provar. Paulo se defendeu: não sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então Festo, querendo agradar os judeus, perguntou: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Paulo respondeu: este é um tribunal oficial romano, portanto, devo ser julgado aqui. O senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo para merecer pena de morte, não me recuso a morrer. Mas, se sou inocente, ninguém tem direito de me entregar a esses homens. Eu apelo para César. Festo consultou seus conselheiros, por fim respondeu: muito bem, você apelou para César, então irá para César. Alguns dias depois, o rei Agripa chegou com sua irmã Berenice para visitar Festo. Durante a estada deles, que durou vários dias, Festo discutiu o caso de Paulo com o rei. Tenho aqui um prisioneiro que Félix deixou para mim, diz: quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes dos líderes judeus apresentaram acusações contra ele, pedindo que eu o condenasse. E eu lhes disse que a lei romana não condena ninguém sem julgamento.
O acusado teve a oportunidade de confrontar seus acusadores, defender. Quando eles vieram aqui para julgamento, não me demorei, convoquei o tribunal, logo no dia seguinte mandei chamar Paulo. Os judeus, porém, não acusaram de nenhum crime que eu esperava. Ao contrário, era algo relacionado à sua religião e um morto chamado Jesus, que Paulo insiste que está vivo. Sem saber como investigar essas questões, perguntei a Paulo se estava disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado por essas acusações, mas ele apelou ao imperador para que julgue seu caso. Por isso, ordenei que fosse mantido sob custódia até eu tomar as providências necessárias para enviá-lo a César. Então, Agripa disse a Festo: gostaria de ouvir este homem pessoalmente. Festo respondeu: amanhã poderá ouvi-lo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhados dos oficiais militares, homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo, que em seguida mandou trazer Paulo. E em seguida disse: Rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus, tanto daqui como de Jerusalém. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgue seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Por isso, eu trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que depois de interrogar, eu tenha algo para escrever, pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Ruth capítulo 3. Certo dia Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se, vista melhor roupa. Depois vá até lá. Não deixe que Boaz veja enquanto ele não estiver terminado de comer. Repare bem o lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali, e ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu a ele e seguiu as instruções de sua sogra. Quando Boaz terminou de comer, beber, alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos, pegou no sono. Ruth aproximou-se em silêncio, descobriu os pés dele. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado que encontrava uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva. Estenda suas abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. Então Boaz exclamou: o Senhor abençoe minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de nenhum homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas, embora eu seja de fato um resgatador de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo resgatarei. Ruth ficou deitada ao pé de Boaz até amanhã, mas levantou-se antes de raiar o sol, pois Boaz tinha dito: ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: traga-me sua capa e estenda aqui.
ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada, depois sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: Como foi, minha filha? Ruth contou tudo o que Boaz havia feito e acrescentou: Ele me deu estas 6 medidas de cevada e disse: Não volte para sua sogra de mãos vazias. Então Ruth disse: Tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver esta questão ainda hoje. Ruth, capítulo 4. Boaz foi à porta da cidade, sentou-se ali. Nesse momento ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz chamou: Venha cá e sente-se, amigo. Quero conversar com você. O homem foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentasse com eles. Em seguida, disse ao resgatador da família: Você conhece Noemi, que voltou de Moabe, e ela está vendendo a propriedade de nosso parente Elimeleque. Pensei que deveria falar com você a esse respeito para que você a resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você sou o resgatador mais próximo. O homem respondeu: Está certo, eu resgatarei a propriedade. Então Boaz lhe disse: É claro que ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança da família. Se é assim, não posso resgatá-la, respondeu o parente resgatador. Isso poria em risco minha própria herança. Resgate você a propriedade, eu não posso fazê-lo. Naqueles dias havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito do resgate para o direito do resgate, quando alguém queria transferir o direito do resgate e troca, tirava a sandália e entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: Compre você a propriedade. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao resgatador: Vocês são testemunhas que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom, e junto com a propriedade tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim ela poderá ter filho que leve o nome da família e seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. As autoridades da cidade e todo o povo que estava na porta responderam: Somos testemunhas que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família, o que ele fez a Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel, que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém, que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa, como de nossos antepassados Pérez, filho de Tamar, e Judá. Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor que hoje proveu um resgatador para a sua família, que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez, e lhes deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a genealogia de Perez.
Perez gerou Esrom. Perez gerou Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. 1 Samuel, capítulo 1. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana, a segunda Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de sua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração, Eli observava. Viu que os lábios dela não se moviam, mas como não se ouvia, viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia algum som, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Elis, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou Ana. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. Seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor lembrou-se dela. E o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: Eu pedi ao Senhor,
No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifício ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então levarei ao Senhor e o deixarei para sempre. Faça como você, faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor ajude a cumprir a promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló. Embora ele ainda fosse pequeno, também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse: Com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que estava aqui, esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino, e o Senhor respondeu meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. 1 Samuel, capítulo 2. Então Ana orou: Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tanta arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe, e ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida, o Senhor dá vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte das cinzas tira o necessitado, coloca entre os príncipes e o faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertence os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei, concede força ao seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdote. E cada vez que alguém oferecia sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande e 3 dentes, enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando. O servo colocava o garfo na panela com tacho ou no caldeirão e exigia que tudo o que tivesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim, eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes, os servos chegavam antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o homem que oferecia sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não, entregue a carne agora ou eu tomarei a força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos
do Senhor, pois ele tratava com desprezos as ofertas para o Senhor. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano, sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando o marido oferecia sacrifício anual. Antes de Eucana e a sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia que o Senhor lhes dê outros filhos em lugar deste, que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já muito idoso, não sabia que seus filhos faziam ao povo de Israel e que eles seduziam as moças e serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhe disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam, porque continuam a agir assim. Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado, mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá intervir? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção a seu pai, pois o Senhor havia decidido matá-lo. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Certo dia veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos de Faraó no Egito. Eu escolhi seus antepassados dentre toda a tribo de Israel para serem meus sacerdotes, oferecerem sacrifícios sobre meu altar, queimarem incenso e usarem colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a você, sacerdotes. Então, por que você despreza meu sacrifício e ofertas? Porque honra seus filhos mais do que a mim, pois você e eles engordam com as melhores partes das ofertas do meu povo. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que os membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor. Agora, porém, declara ao Senhor: isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram, e desprezarei aqueles que me desprezarem. Está chegando o tempo que acabarei com a força de sua família, nenhum dos seus antecedentes chegará à sua velhice. Você verá a aflição de minha casa, e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém da sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobrevirão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar, mas seus olhos ficarão cegos e seu coração se partirá e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que minhas palavras se cumprirão, farei que seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel. Então levantarei um sacerdote fiel, que me servirá e fará tudo o que desejo. Eu estabelecerei a família dele, e eles serão sacerdote diante do meu ungido para sempre. Então todos que restarem da sua família se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento, pedindo favor. Consigna para nós algum trabalho entre os sacerdotes para termos o que comer.
Salmos 48. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade de nosso Deus, em seu santo monte. O monte Sião, santo monte, é alto e magnífico. Toda a terra se alegra em vê-lo. É a cidade do grande rei. O próprio Deus está em suas torres e se revela como seu protetor. Os reis da terra uniram forças e avançaram contra a cidade, mas quando a viram, ficaram espantados e fugiram aterrorizados. Foram tomados de medo e se contorceram de dores como a mulher no parto. Tu os destruíste como os navios de Tarsis, despedaçados por forte vento do leste. Tínhamos ouvido falar da glória da cidade, mas agora vimos com os próprios olhos a cidade de nosso Senhor dos Exércitos, que é a cidade de nosso Deus, que manterá segura para sempre. Ó Deus, em teu amor meditamos enquanto adoramos em teu templo, como o teu nome merece, ó Deus. Será louvado até os confins da terra. Tua forte mão direita está cheia de vitória. Alegre-se o povo do Monte Sião. Todas as cidades de Judá exultem por causa de seus decretos. Percorram as cidades de Sião. Vão e contem suas muitas torres e observem os muros fortificados e caminhem por todas as cidades para que possam descrevê-las às gerações futuras, pois assim é o nosso Deus. Ele é nosso Deus para todo sempre e nos guiará até o dia de nossa morte. Salmos 49. Ouçam isto todos os povos, escutem todos os habitantes da terra, toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção, pois minhas palavras são sábias, meus pensamentos cheios de entendimento. Ouçam muitos provérbios com atenção, e ao som da harpa explico enigmas. Por que terei medo quando virem as dificuldades, quando os inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagens, suas grandes riquezas, mas não são capazes de redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Os sábios, no fim, morrerão como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Como ovelhas são levados à sepultura, onde a morte será seu pastor. Pela manhã os justos governarão sobre eles, seus corpos apodrecerão na sepultura, logo suas grandes propriedades. Quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanime quando o perverso enriquecer e a sua casa se torna ainda mais luxuosa, pois quando morrer, nada levará consigo, sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Nesta vida, ele se considera afortunado e é elogiado por seu sucesso. Contudo, morrerá com todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagem de suas riquezas nada entendem, com os animais também morrerão. Salmo 50. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. O fogo devora tudo em seu caminho, ao seu redor a grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra de baixo para testemunharem o julgamento do seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma aliança e oferta de sacrifício. Então, que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será
juiz, o meu povo, ó meu povo, ouçam o que direi. Estas são minhas acusações contra vocês, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre ofereceram. Não preciso, contudo, de novilhos de seus estábulos, nem de bodes de seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques. Sou dono do gado, de milhares de colinas, conheço cada pássaro dos montes. Todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes daria, pois meu é o mundo inteiro, tudo o que nele há. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então clame a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus disse: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito de minha aliança? Pois você recusa minha disciplina, trata minhas palavras como lixo. Quando vê ladrões, aprova o que fazem e passa seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade, sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho da sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pense bem e arrependam-se, todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra, e permanecem em meus que me honram, se permanecerem em meus caminhos. Eu lhes revelarei a salvação de Deus. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família.